Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos novamente ao nosso curso de ciberarqueologia, no caso aqui a teoria cibernética. E hoje vamos para o nosso penúltimo encontro, nosso oitavo encontro, nossa oitava conversa, nosso curso aqui pela UFMG. E o tema de hoje é pós-humanismo. Vamos discutir algumas questões sobre o que é estar em uma condição pós-humana, estar além do humano que a gente conhece até então. Vamos lá. Eu trago para vocês, para a gente começar essa discussão, uma obra de ficção científica denominada Altered Carbon. Foi escrita, se não me engano, nos anos 90, o primeiro volume, pelo Richard Morgan. E o primeiro volume e o segundo volume foram transpostos para o cinema, no caso para séries de TV, para TV, pela Netflix. A gente tem a temporada 1 e 2 na Netflix, sendo que parece que agora cancelaram, não vai ter a terceira temporada, então a gente nunca saberá o desfecho. Aí a não ser que você vá ler o terceiro livro desse conjunto desse mundo futurista aí do Altered Carbon. O Altered Carbon, ele trata, como eu disse, de uma questão no futuro sobre a imortalidade. O que eu quero dizer com isso é que no livro e na série existiam os Matusaléns, que eram pessoas que viviam muito. E por que elas viviam muito? Porque a todo momento elas iam trocando de corpo. O corpo, nessa série, eles denominam capas. Nada mais é do que um invólucro ali que você poderia trocar há tantos anos, ou então quando você morresse de algum modo, sofresse um acidente, não conseguisse mais, por exemplo, andar, ou então ela perdesse alguma parte do seu corpo, você poderia trocar de capa, trocar de corpo. E toda a informação ficava armazenada numa cápsula colocada aqui atrás do pescoço. E essa cápsula, na verdade, era a pessoa em si, o ser humano em si. Toda a vida dela estava armazenada, toda a informação dela estava armazenada nessa cápsula, colocada atrás do pescoço. E quando acontecia alguma coisa, quando a capa física sofresse algum dano, ou quando você simplesmente quisesse trocar de homem para mulher, para pessoa mais velha, pessoa mais nova, simplesmente eles retiravam essa cápsula e implantavam em uma nova capa, em um novo corpo, e você continuava aí vivendo para sempre. É claro que a questão levantada nessa série, nesse livro, vai mais além, porque os próprios Matusaléns que eu disse aqui, que viviam muitos e muitos anos, eram as pessoas mais ricas da sociedade, porque elas tinham condições de sempre comprar capas, comprar sempre novos corpos, e com isso sempre se manterem vivas nas atividades, aí ao longo das décadas e até mesmo dos séculos. As pessoas com menos condições financeiras não tinham essa oportunidade, ou compravam capas de segunda mão, capas que já foram de alguém. Então a gente sabe, né, que nós pobres sempre sofremos na sociedade. Não seria diferente nessa sociedade distópica escrita pelo Richard Morgan, que é o carbono alterado. Por isso que vem o título Altered Carbon, carbono alterado, que é você modificar o seu corpo. Eu trago aqui um videozinho que fez parte da propaganda da Netflix quando ela lançou, um pouquinho antes dela lançar esse seriado na sua plataforma, que vai trazer algumas ideias interessantes sobre a questão do pós-humanismo, sobre como a gente pode, de algum modo, driblar esse envelhecimento, driblar até mesmo a morte e, principalmente, aperfeiçoar o corpo humano com outras condições que a gente não teria antes. Muito semelhante ao ciborguismo que a gente já conversou aqui em encontros passados. Vou então colocar o vídeo agora, dê uma olhadinha, a gente retorna a seguir. Life in the 21st century. A world of constant change. Here, people were born. Here,
people died. This was considered an inevitable fact of life until people began to ask, what if they didn't have to? What if they could live forever? You live against the truth of the universe, you know. If you have a family, you're aware that your children will someday die, but you don't treat them as dead. You treat them as living creatures that you have to nurture. And I think the same is true of your own life, that you're aware it's finite, you're aware that you'll only have a certain amount of time, but we don't live with it because it's not in the way we're wired to live with that. Every human is born ignorant of death, believing that life has no end. But when you learn the truth, how do you go on? People want to show that they existed, and so they may do that biologically by producing other offspring. They may do it by creating something. I think of death as a disease. I think it's a disease that's possibly curable, and potentially and likely curable. So it's like asking me the question: am I at peace that cancer exists? You know, am I at peace that this disease that killed my father exists? No, I'm not at peace with that. The will to live propelled humans to fight against their inescapable decay. They dreamed of a brighter future, free from their body's limitations. I have often wished there were like 14 clones of me because there's so many things I'd like to do. Like if someone could say, hey, we downloaded your mom's brain and you can talk to her for it, I would do that. I think that'd be good for people that are mourning a family member's death to have that around maybe. Maybe at the beginning of life, you would implant a chip in someone's back or cortex that someday can be used to form the brain and personality and the knowledge of that human. If we're able to get that consciousness and upload it, then all this is not me anymore. It's what's up right here. While immortality remained a distant dream, science brought us closer. There was a time when there would have been nothing creepier than the notion of in vitro fertilization, and a test tube baby was considered an abomination. Things that are creepy or weird, whatever word we want to use, they change over time in society. We discovered new and ingenious ways to prolong life. But could the human species achieve the impossible? It's coming, there's no question about it. Probably coming sooner than we think. There are colossal implications, obviously, at every level of society. It's going to change everything. But technology always does. That's not in itself anything new. And I think the key is not to be afraid of it. Once we decode the language of the brain and connect that to a machine, then we can capture and store the essence of a person as data. We're looking at the end of our bodies as a permanent residence. Imagine someone who is at the peak of their physical prowess and then just stays that way. This future was closer than they realized. Scientists were already at the threshold of a new era in human evolution. What innovations are still to come? What dreams of immortality have yet to be fulfilled? What will become of the human species? Thanks to Psychosec, we'll be around to find out. Here's to the next 300 years. The danger of living too many times. You forget to fear death. Bom, como vocês viram, nesse vídeo, uma das coisas mais fundamentais aí que a gente pode deduzir desse vídeo é a questão da informação. Porque a informação do ser humano vai passando de cápsula para cápsula e sendo inserida em outras capas, em outros corpos. Então a informação não é perdida. Vamos buscar aí a origem dessa palavra informação. É uma origem que pessoalmente eu gosto muito, que eu utilizo nos meus trabalhos, porque eu acredito que ela seja simples e que dê conta de tudo.
Olá, pessoal. A informação ela vem do nominativo latino informatio, que por sua vez deriva do verbo informare. Significa dar forma à mente. Então, quando você está ali pensando em algo e você coloca isso em uma atividade, você está dando forma à mente, você está criando uma informação. Um poeta que sente a sua alegria, a sua tristeza, o seu amor, sua raiva, enfim, e ele escreve isso, ele dá forma ao que está na sua mente. Então, isso é uma informação também. Se as pessoas se comunicam a partir de batuques em tambores, em alguns lugares pelo mundo aí para trocar informação de um local distante para outro. Isso também é dar forma à mente, aquilo que está na sua mente. No caso do Senhor dos Anéis ali, quando eles vão acender as fogueiras, né? Temos que falar para Gondor nos ajudar, não sei o quê. É um tipo de informação também. Estão dando forma à mente de um chamado, estão concretizando esse chamado que é entendido por outra pessoa, então gera uma informação também. Se você está, por exemplo, vamos pensar aqui nas questões do passado, mas também do presente. Alguém que utiliza uma matéria-prima, uma rocha, uma pedra, uma rocha, para fazer um instrumento, um utensílio que vai ser utilizado no seu dia a dia. Ela está dando forma à mente daquilo que estava ali, né, passado, seja de geração em geração, de pai, mãe para filho e filha. Ela está concretizando o que está na mente dela. Então, está gerando informação, ok? Do mesmo modo, a gente tem aqui, talvez um dos exemplos que mais vem à cabeça quando alguém fala em informação, todo mundo pensa em coisas digitais, enfim, que é a programação. A programação é você estruturar um pensamento e colocar isso em forma de códigos com uma sintaxe própria, programando. Então, você dá forma à mente daquilo que você cogitou. Você concretiza aquilo que você cogitou. Então, isso é informação. E a aula de hoje, a gente vai ver, a nossa conversa de hoje, a gente vai ver que a informação ela muda, tal como no Altered Carbon, ela pode mudar de um corpo para o outro. Sim, e que a tendência é que ela mude cada vez mais de um corpo para o outro. E para isso a gente tem que discutir um pouquinho o que são corpos. O que é um corpo? Aqui no caso eu trago um exemplo do corpo humano. E os corpos, eles são normativos. Então, um corpo humano, tomando-se por base que uma pessoa nasceu com a saúde aí tida na medicina como perfeita, como boa, adequada. Ela vai ter ali o que vai fazer parte do corpo, quais são as normas do corpo. Ela vai ter 2 olhos, um nariz, uma boca, vai ter um coração, vai ter ali o número correto de órgãos internos, vai ter os músculos, as veias, o sangue. Tudo isso é um corpo, certo? Tudo isso é aquilo que nos torna humanos. Pensem comigo. Se você tivesse que receber um implante de algum órgão vital aí, para você continuar vivendo. Por exemplo, sei lá, um coração artificial. Você deixaria de ser humano por causa disso? Eu acredito que não. Que a sua resposta tenha sido não. Por quê? Porque o que te faz humano, apesar do corpo normativo, é o que está na sua mente. É como você dá forma à mente. É como você gera informação. É isso que te faz humano. Então não importa se você tem um implante ali cibernético no seu corpo, se você tem
Se você operou e retirou alguma parte do seu corpo, uma parte que já não é mais utilizada, por exemplo, que deu algum problema, uma vesícula, você continua vivendo sem e não deixa de ser humano. Tá? Então o corpo é algo físico ali, é o que te deixa, é o que te torna naquele momento algo. No caso da nossa normativa, humano. Vocês estão me vendo e vocês me encaram como humano. Espero, né? Acho. Porque eu tenho todos os traços, tudo aquilo, todo o conjunto de um ser humano. Certo? Porém, a gente pode começar a pensar que corpo é uma coisa e, como eu disse, a informação é outra. Para o ser humano, eu tenho ali o meu corpo normativo, mas que não necessariamente eu tenho que obedecer a ele, como eu disse, a questão dos implantes, das operações. A informação da minha cabeça continua existindo. Caso novamente do seriado do Altered Carbon. Quando você muda a cápsula de uma capa para outra, a informação é a mesma, ela não se perde. Você apenas mudou seu corpo, você apenas corporificou de uma outra maneira. Então o corpo é um receptáculo que pode sim mudar. Correto? E aqui eu trouxe 2 exemplos. O exemplo ali superior, para quem for ali no lado superior, para quem for Whovian, gostar de Doctor Who, temos a regeneração do doutor, que a cada tantos tempos ele regenera, ele muda de corpo, ele corporifica novamente. Porém, em nenhum momento ele perde a essência dele. Em nenhum momento ele perde a memória dele. Por quê? Porque a informação é fluida. A informação em si é descorporificada. A informação em si é descorporificada. Mas ela necessita sim de um corpo para existir. Certo? Pensem novamente no exemplo do celular de vocês. Ou de um arquivo com o qual vocês estejam trabalhando no computador. Você tira uma foto no seu celular e aí você salva essa foto na nuvem, na sua nuvem particular, e finge que o governo não sabe o que tem naquela nuvem. Aí, depois de um tempo, o seu celular deixou de funcionar, ou pior ainda, o seu celular foi furtado, foi roubado, e você precisa de um novo celular. Você vai comprar um novo celular, e se você tiver feito o backup na nuvem, tiver sido precavido, você vai conseguir resgatar toda aquela informação que está ali em bits e bytes de volta para o seu celular, de volta para o seu computador, se for um arquivo, enfim. A informação está lá existindo. Ela só precisa de um corpo para aparecer novamente. Então a informação está virtual, lembram ali da nossa conversa de virtualização? Ela está ali, pronta para ser algo em potencial ali. E a partir do momento que você tem o corpo, ela se atualiza, ela vira real e se atualiza a todo momento. Essa é a informação. Um exemplo que fica claro é na tela ali embaixo, que é o filme Avatar. Talvez a maioria de vocês já tenha assistido. Que é o soldado ali, o combatente, que não tem o movimento das pernas no mundo dele, enquanto humano, mas ele faz parte aí de uma ala militar que tem acesso à corporificação no povo Na'vi, se eu não me engano, que é o nome desse povo azul do filme Avatar. Então ele entra nesse avatar. O avatar, a noção de avatar é justamente essa coisa descorporificada que você consegue adentrar e aí sim ter o seu corpo dentro de outro. O caso mais comum, talvez, seja o dos videogames que a gente conversou anteriormente. Quando você tem o seu personagem, não importa se você montou esse personagem ali com os seus atributos físicos parecidos ou não. A partir do momento que você controla esse personagem, você corporifica esse avatar, esse personagem avatar seu.
Então você está corporificando um outro elemento. É a sua informação da sua cabeça, é como você dá forma à mente passando para o meio digital, nesse caso dos jogos eletrônicos. E eu estou dizendo tudo isso porque cada vez mais tem sido defendido, sim, essa ideia de corporificações, essa ideia de que a informação é o que importa, o corpo não, porque o corpo pode mudar, e um grupo cada vez maior de pessoas tem defendido que o corpo deve mudar, deve sofrer aumentos para que uma qualidade de vida da pessoa melhore, para que ela tenha uma longevidade maior aí, né, com relação aos seus anos de vida, que ela possa viver mais, resumidamente. A esse movimento, que é um movimento um tanto filosófico, um tanto tecnicista, um movimento não é uma religião, mas é um movimento que as pessoas acreditam, é denominado pós-humanismo ou transhumanismo. São termos aí que aparecem sempre uns próximos aos outros. Alguns dizem que o transhumanismo é uma etapa filosófica que a gente passa para chegar ao pós-humanismo, que é quando a gente se torna algo além de humano. E aí na tela a gente tem o símbolo do Age Plus, né? O H+, o humano aumentado. Isso que significa esse símbolo que está aí. Como eu disse, vários cientistas se debruçam sobre esse tema, e em 98 e depois em 2012 sofreu um aumento no número da declaração, de declarações. Houve então essa reunião de cientistas que fizeram essa declaração transhumanista de 2012, que está aí na tela, uma declaração para que a gente possa começar a entender melhor como a tecnologia tem afetado o ser humano, e como cada vez mais a gente caminha para algo além de humano, para algo pós-humano, para algo que não vai mais não vai mais fazer parte do corpo como a gente imagina, mas que seremos algo além. Nosso corpo vai se modificar. Eu trouxe então aqui os 8 pontos essenciais da Declaração Transhumanista. Eu vou ler com vocês e eu vou aqui brevemente fazer uns comentários. Vamos aqui no primeiro ponto. Diz lá: a humanidade será profundamente afetada pela ciência e tecnologia no futuro. Nós almejamos a possibilidade de alargamento do potencial humano ao superar o envelhecimento, as deficiências cognitivas, o sofrimento involuntário e o nosso confinamento ao planeta Terra. O alargamento do potencial humano ao superar o envelhecimento. Esse é um ponto-chave do transhumanismo, do pós-humanismo, que é superar o envelhecimento. Porque, segundo esses cientistas, esses especialistas, esses defensores do pós-humanismo, e eu particularmente eu também concordo, eu também me vejo nesse grupo, que o envelhecimento é a maior doença que nós temos hoje em dia. Envelhecer é uma doença para a qual ainda não temos cura, mas é uma doença que de algum modo vai degenerando o nosso corpo. E é preciso combater esse envelhecimento para que a gente viva mais, para que a gente tenha uma saúde mais adequada, para que a gente possa ter mais anos na Terra, porque não sei se vocês concordam comigo, eu acho que nós, enquanto seres humanos, vivemos muito pouco. É um tanto frustrante até. E a gente busca aí, enquanto transhumanistas, na ciência, a busca para combater esse envelhecimento. Muita gente faz isso também a partir do biohacking. Cientistas aí que vão mudando os genes, enfim, para chegar nesse ponto. Número 2 aqui.
Acreditamos que o potencial humano ainda não foi realizado em sua maior parte. Há possíveis cenários que levariam às maravilhosas e extremamente valiosas melhorias nas condições humanas. O potencial humano ainda não foi realizado em sua maior parte. Isso eu também concordo. O que eles querem dizer aqui é que dá para a gente aumentar muito a nossa capacidade cognitiva, as nossas habilidades a partir do uso de tecnologia. Em parte, a gente já faz isso com a inteligência artificial, como a gente já comentou algumas vezes aqui. Por exemplo, o Google, a gente aprende, a gente está em simbiose, lembra da palavra simbiose que a gente viu no curso? Em simbiose com essas máquinas cibernéticas. E que isso faz com que o nosso potencial seja melhorado e que ainda tem muito mais a melhorar. Número 3 ali. Reconhecemos que a humanidade encara sérios riscos, especialmente no mau uso de novas tecnologias. Há possíveis cenários realísticos que levariam à perda da maioria, se não todas, das coisas que valorizamos. Alguns desses cenários são drásticos, outros sutis. Embora todo progresso seja mudança, nem toda mudança é progresso. A palavra progresso aí eu acho meio preocupante, porque isso pode levar a várias coisas, inclusive eugenia. Isso é bem preocupante, que eu acho que está aqui na declaração. E o que eu quero colocar aqui em conta é os sérios riscos que são levantados aqui. O que é verdade, pessoal. Não importa que eu defenda uma ideia, eu posso sim defender e ser crítico a ela. A questão de mau uso dessa tecnologia, principalmente mau uso por pessoas, mau uso não, digo, principalmente o uso apenas por pessoas que tenham condições financeiras para isso. A luta do transhumanismo e do pós-humanismo é que isso seja acessível para todo mundo e não apenas para os ricos, como é o caso ali do Altered Carbon que a gente conversou. Número 4. É necessário investir esforços de pesquisa no entendimento desses prospectos. Precisamos cuidadosamente deliberar qual é o melhor meio de reduzir riscos e agilizar aplicações benéficas. Também precisamos de fóruns nos quais as pessoas possam construtivamente discutir o que pode ser feito e uma ordem social em que as decisões responsáveis possam ser implementadas. Novamente é ligado ao número 3 ali, que é fazer um esforço de pesquisas para que a gente tenha a democratização do uso dessas tecnologias. Número 5. Redução dos riscos da extinção humana, desenvolvimento de meios para a preservação da vida e da saúde, o alívio de sofrimentos graves e o aperfeiçoamento da precaução e sabedoria devem ser buscados como prioridades urgentes e generosamente financiados. Então, redução dos riscos da extinção humana a partir da melhoria da saúde, né? Que aí leva ao alívio de sofrimentos graves. Número 6. Decisões políticas devem ser guiadas por visão moral responsável e inclusiva, pesando seriamente as oportunidades e os riscos, respeitando a autonomia e os direitos individuais, e demonstrando solidariedade e preocupação com os interesses e dignidades de todas as pessoas ao redor do globo. Tem que ser plural. Também devemos considerar nossas responsabilidades morais para com as gerações que existirão no futuro. Então, sim, existe o lado moral do transhumanismo que tem que ser observado como em qualquer outro pensamento humano. Existe a moralidade por trás, mas principalmente respeitando a autonomia e os direitos individuais. Nem todo mundo vai querer ser um humano aumentado, né? com implantes, enfim. Isso tem que ser respeitado também, não tem que ser uma obrigação. Por fim aqui, número 7 e 8. 7. Defendemos o bem-estar de toda a ciência, todos os seres com capacidade cognitiva, incluindo humanos, animais não humanos, qualquer intelecto artificial futuro, formas de vida modificadas ou outras inteligências às quais o avanço tecnológico e científico possa trazer. Então, humanos, animais, inteligência artificial, todos têm que ter o bem-estar e ser defendidos por leis também, certo? A gente já conversou sobre isso quando falamos sobre robôs. Por fim, ali, favorecemos a liberdade morfológica, o direito de modificar e aperfeiçoar o corpo, a cognição e as emoções. Essa liberdade inclui o direito de usar ou não técnicas e tecnologias para estender a vida, preservar o ser por meio da criogenia, o upload e outros meios e escolher futuras modificações e aperfeiçoamentos. Então, a liberdade morfológica, você quer ou não ser aumentado, se você quer ou não ter elementos que modifiquem a sua capacidade cognitiva e habilidades físicas. Isso é um direito seu, é um direito de todos.
Certo, pessoal? Então, essa é a cibernética levada ao pós-humanismo. Na próxima aula, finalmente nós vamos ver a cibernética aplicada ao arqueólogo sem corpo, aplicada à arqueologia, ou seja, à ciberarqueologia. Eu também vou dar a minha opinião, a minha definição do que é ciberarqueologia para mim. Certo? Então a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá, continuem sendo quem vocês sempre foram, ou seja, sejam incríveis. E a gente se vê lá. Um grande abraço, pessoal. Até mais.